O programa Walter de Oliveira apresenta A Corrente Positiva, um momento de fé, amor, esperança e sinceridade. Ligue 3543-7999 e participe colocando o nome de quem você quiser. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem,
crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Está começando no seu rádio, no seu aparelho, através da internet. Você que está nos ouvindo através do aplicativo Mais Uma Corrente Positiva. Neste momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pega aí um objeto pessoal, pega a sua carteira profissional, uma fotografia, uma peça de roupa, um copo com água, um copo com óleo e coloca perto do seu rádio. Fica perto do teu rádio, do teu aparelho, com toda a sua honestidade, com toda a sua sinceridade, com muito respeito, com muito amor e fé. Fé que sai da tua mente e do teu coração. Neste minuto, meu amigo e minha amiga, seja qual for o seu problema, para um pouquinho, vai para perto do aparelho, fale com Deus, converse com Deus. Se você não sabe orar, se você não sabe rezar, não tem problema. Fala com Deus que Ele vai entender, tá? Peça a Deus uma solução para o seu problema. Sabe, se você tiver que agradecer Deus, agradeça. Mas olha, para falar com Deus, não precisa gritar, não precisa sapatear, não precisa falar alto. Fale com Deus usando a mente e o coração, que eu tenho a certeza que Ele vai estar ouvindo, tá? Então converse com Ele, meu amigo. Conversa com toda a sua sinceridade, com todo o seu respeito e com fé. Aquela fé verdadeira, viu? Aquela fé que sai da tua mente, do teu coração. Portanto, talvez este seja o momento para que você possa estar falando com Deus, tá? Eu quero hoje começar aqui esta nossa fala, né? A gente até parece repetitivo, mas confesso aos senhores que eu penso um pouco, sim, nesta geração que está vindo aí, nesta geração que está crescendo. Eu fico pensando, o que será do planeta daqui a 10, 15 ou até mesmo 20 anos? Muitas pessoas a gente ouve por aí, né? Tem alguns que até falam em melhorias, que as coisas vão melhorar, que as coisas poderão acontecer e que tudo pode melhorar. Tem gente que faz planos e diz o seguinte: olha, eu estou fazendo isso pelo meu neto ou pelos meus filhos,
Gente, vamos devagar. Vamos devagar, porque se continuar da maneira como está, realmente é para se pensar, e se pensar muito, se a gente pode realmente preparar muitas coisas para a nova geração. Realmente é complicado. Eu sei que tem muitos que podem dizer assim, mas o Walter é doido, o Walter é louco. Gente, se vocês analisarem e voltar o tempo, lá atrás era muito melhor que hoje, né? Era muito melhor que hoje. E hoje nós estamos vivendo um caos. Nós estamos vivendo momentos difíceis, quase que em todos os sentidos, né? A população, ela está crescendo. E a população crescendo, nós precisamos fazer uma análise para ver se vamos ter suprimentos para manter a população. É isso que nós temos que entender. Ah, mas Walter, nasce 2 Gente, eu acredito que hoje esteja nascendo mais do que estão morrendo. Se de repente estão morrendo 5, está nascendo 10. Né? Que as pessoas fazem planos, né? As pessoas estudam, elas fazem planos sem realmente ter a noção de que como será daqui a 15, 20 anos. Não é verdade? E a gente tem que ficar alerta, porque, por exemplo, hoje nós estamos conversando e nós sabemos que o trabalho não está fácil, está difícil. Muita gente está desempregado, está parado e a coisa está se complicando a cada dia mais, tá? Então começamos por aí. Aí, consequentemente, né, vem aí aquelas pessoas que estão se formando. Tem lá pessoas se formando para médico, para dentista, para engenheiro, para enfermeiro, enfim, para todas as profissões. E para que vocês façam uma ideia, a cada ano se formam mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Muito mais. E com o tempo, você acha mesmo que vai haver trabalho para todas essas pessoas que estão se formando? Então nós temos que começar a analisar. Nós temos que começar a pensar realmente com cautela, com muito cuidado sobre o futuro. Porque viver o presente é uma coisa, mas quando você está na expectativa do futuro, é outra coisa, não é verdade? Antigamente, para que você tenha uma ideia, a pessoa não precisava ter muito estudo para ter o trabalho. Hoje, se você não tiver o estudo, não tem o trabalho. E hoje, para que os jovens possam se formar, a condição muitas vezes não dá, né? Porque tudo é caro, tudo tem o seu preço, não é verdade? E aí tem aí as outras ganâncias a mais no planeta. Então tudo isso é de se pensar, tudo isso é de se estudar, né? Eu acho que quem viver verá o que eu estou falando. Isso eu estou falando no sentido material, no sentido pessoa física, não é verdade? Estou falando das pessoas de uma maneira geral. Estou falando daquelas pessoas, do povo de uma maneira geral, tá? Então, tirem as suas conclusões nesse sentido, tá? Tirem as suas conclusões neste sentido. A cada dia que passa, parece-me que está tudo mais difícil, tudo mais complicado, não é? Então, nós esperamos que a coisa melhore, nós esperamos que tudo possa melhorar, mas olha, eu acho que do jeito que as coisas estão indo, eu fico meio temeroso quando temos que falar sobre as novas gerações ou a nova geração, não é? Então é de se estudar, é de se pensar muito nesse sentido. Então pensem
com carinho. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, eu tenho recebido algumas ligações. Confesso a vocês que eu não sou muito de atender telefone, não gosto muito. Também não gosto muito de falar sobre os assuntos, digamos, religioso, o espiritismo, sei lá. Não gosto muito desses comentários. Mas eu tenho recebido, de certa forma, algumas pessoas me procurando através do Face, me procurando através de alguns grupos que tem no Face, ou até mesmo no WhatsApp, que nós conversamos muito sobre a vida espiritual, né? Sobre a vida espiritual, sobre a vida religiosa, nesse sentido. E eu vou falar para você uma coisa. Até para se falar na vida espiritual, na vida religiosa, nós temos que ter um certo cuidado, nós temos que ter uma certa cautela, né? Porque a coisa está tão difícil, está tão saindo do eixo, que a gente tem que se pensar. O que eu quero começar dizendo para você é sobre minha pessoa. Por exemplo, eu tenho a minha maneira de pensar sobre a religião, né? Eu não escondo isso de ninguém. A minha religião de verdade é Deus, né? Eu sou a igreja. Eu tenho que estar preparado para que Deus possa habitar dentro da minha mente e do meu coração. E é lógico, eu sou ciente que estar preparado para estar recebendo Deus na mente e no coração é muito complicado, é muito difícil. Nós não podemos cometer pecados gravíssimos, né? Não podemos. Nós não podemos cometer alguns erros, não podemos. E eu, na verdade, sou de carne e osso. Sou um ser humano quanto qualquer um de vocês. Eu cometo os meus erros, eu cometo as minhas falhas, às vezes até alguns pecados, digamos, graves, mas pecado esses que eu não prejudico ninguém. Pecado meu próprio, vamos dizer assim. Então todos nós temos o direito de viver, até porque temos o livre-arbítrio. Então é isso que nós temos que entender. Muitas pessoas confundem as coisas. Elas acham que o pecado ele pode ser cometido a qualquer momento, a qualquer hora, e ele pode ser perdoado por Deus quando ele pediu perdão. Eu vou pecar aqui, aí eu peço perdão, né? Gente, Deus está como um juiz e para nos julgar no momento e na hora certa, tá? Então é lógico que nós erramos, é lógico que nós cometemos os pecados, mas olha, nós podemos e temos o direito, sim, de pedir perdão a Deus, lógico, mas a pedir perdão a Deus e nós recebermos o perdão de Deus, há uma diferença. Porque o perdão de Deus, na realidade, ele vem, digamos, no meio termo. Então, o que acontece? Você pediu o perdão, tá? E você, na sua consciência, tem que colocar o seguinte: eu pedi o perdão, daqui para frente, eu vou procurar não cometer mais os mesmos erros, as mesmas falhas, né? Porque desta maneira os meus pecados estão lá parados, numa gaveta, numa pasta, num arquivo, para que no momento certo eles sejam retirados, analisados, julgados e sentenciados por Deus ou por seus subordinados. Não é verdade? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que você pediu o seu perdão a Deus, tá? Isso não significa que você está perdoado, que você está isento desses pecados. Não. Você continua com esses pecados. Nós continuamos com esses pecados. Mas com a possibilidade
e a chance de não cometer mais os mesmos pecados, os mesmos erros, e caminhar para, quem sabe, uma nova vida, né? Viver uma nova vida sem estar cometendo os mesmos erros cometidos antes do pedido de perdão, né? Só que ali você ganha essa chance. Com isso, você agindo direitinho, não cometendo mais os mesmos erros, as mesmas falhas, você pode sim se aproximar um pouquinho mais de Deus, um pouquinho mais, e tendo a chance de quem sabe, uma sentença mais maleável, né? Um julgamento e uma sentença mais maleável, né? Porque é lógico que quanto à morte, ou seja, a passagem da vida para a morte, nós temos diversas especulações. Nós temos muitas especulações. Muitos são os comentários, né? Do que deve acontecer após a morte. Cada um deve acreditar naquilo que ele entender. Tem uns que pensam que morreu, acabou. Acabou. Tem outros que pensam preparação a uma reencarnação, não é? Tem outros que acham que morreram, vão ser ressuscitados. Tem outros que acham que morreu, vai estar junto a Deus. Então são tantas as especulações que na dúvida, é melhor nós darmos o melhor de nós enquanto vivos, né? Mas na certeza de que nós não estamos cientes do que de fato acontece após a morte. Eu estou ciente do que eu penso. Eu tenho o meu pensamento. Porque, senhores e senhoras, analisem comigo. Imagina você viver anos e anos, morreu, acabou. Qual é o sentido da vida, ou qual foi o sentido da vida neste momento para você? Vou vivendo, morreu, acabou, parou tudo. Tem sentido nesse sentido? Eu acho que não. Não faz sentido se simplesmente morrer, acabou. Tá? Gente, é uma coisa complicada que eu vou falar, mas olha, nós temos nosso corpo, nós temos nosso cérebro, nossa mente, nossa cabeça, né? E nós estamos vivos. Nós temos a audição, nós temos o olfato, é isso, né? Nós temos, né? Nós temos o tato, nós temos tudo. E nós caminhamos, né? Nós pensamos. E o que sustenta a nossa matéria? Algo deve sustentar a nossa matéria. Porque se for só pela maquininha que nós temos na cabeça, que é tipo um computador, eu acho que seria difícil a nossa matéria estar de pé. Algo misterioso nos sustenta. E o que será este algo misterioso? É lógico que é o espírito. É lógico que é o espírito. Gente, e o nosso espírito, tanto quanto a nossa matéria, precisa de alguns cuidados. Lógico. E o que fazer para cuidar do espírito? Aí é uma boa pergunta. Porque nós temos, infelizmente, num planeta, no universo, muitos charlatões, muitos falsos profetas, muitas pessoas que enganam, né, quando o assunto é relacionado à alma ou ao espírito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, uma certa cautela. E neste momento, o que eu posso passar para você sobre o tratamento do espírito é o seguinte: cabe a cada um de nós. A cada um de nós, com os nossos atos e ações, né? Então você tem que fazer o melhor de si, né? Para que você possa estar tratando bem o seu espírito.
para que você possa estar dando ao seu espírito as condições dele que possa sustentar de uma maneira ordeira, vamos dizer assim, né? Então, para que você possa fazer um bom tratamento no espírito, você tem que unir o útil ao agradável. Você tem que unir parte material, que é o cérebro, né, a mente, junto ao espírito. Porque você usando ambos com o sentido melhor da vida, você pode sim fazer e cometer boas ações. Você pode sim cometer os bons atos, que não é nada fácil, mas pelo menos o mínimo do mínimo você pode conseguir. O mínimo do mínimo você pode realmente fazer com que faça parte na sua vida. Então, para que você, meu amigo e minha amiga, religiosamente falando, possa, quem sabe, adquirir, após a passagem da vida para com a morte, uma boa sentença e um bom julgamento, dê o máximo de si para tratar o seu semelhante com respeito. Primeira coisa é o respeito. Você respeitando ao próximo já é o pontapé inicial para você realmente fazer do seu espírito o merecedor da boa sentença e do bom julgamento, sabe? Então é isso que você tem que procurar fazer. E juntamente com esta colocação que eu acabei de fazer, é o caráter, gente. Porque uma pessoa que tem um bom caráter, nesta maneira, para que você possa ter o bom caráter, mais uma vez eu digo, é usufruindo o cérebro, a coisa material, junto do lado espiritual, somando os dois juntos, para que você possa também obter o seu caráter. Então, se você conciliar o espírito e o cérebro, você pode ter uma boa conduta, porque tudo depende de nós. Eu sei o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim. Então Deus nos deu toda a chance do mundo para que nós possamos achar o ponto positivo e cuidar de nossas vidas, digamos, no total geral. Por exemplo, eu sei que eu não sou santo. Eu sei que eu tenho os meus pecados. Eu sei que às vezes eu posso estar cometendo pecado gravíssimo. Mas olha só a importância. Se o meu pecado gravíssimo que eu estou cometendo não prejudicar ninguém, nenhum semelhante a mim, o problema é todo meu. É eu que vou ter que responder por isso. Sabe? É o meu espírito que vai passar por este processo. Mas tudo isso é uma coisa fenomenal, porque quando você passar por esse crivo do julgamento e da sentença, gente, a sensação é horrível. A sensação é horrível. Mas, Walter, como que você pode afirmar isso? Como que você pode falar isso com todas as letras? Eu falo aqui como um pastor, um padre prega num púlpito. Eles não pregam lá com todas as letras tudo aquilo que eles querem pregar. Eu também prego aqui tudo aquilo que eu quero pregar. Eu, na verdade, estou falando para você, é a minha verdade, é o que eu penso, é o que eu acho que seja, né? Mas isso de eu achar, de eu pensar, não impede de eu frequentar uma igreja, um culto, uma missa, um centro espírita. Não impede nada disso não, porque vai de cada um de nós, né? Não é porque você vai na igreja que você é obrigado a fazer tudo que os pregadores falam, o que os padres, os pastores, os missionários, os obreiros falam. Não, você tem que ter a sua consciência limpa. Você tem que estar centrado, é você e a sua conduta. É você quem determina
né, o que você vai fazer. Se você for na igreja, ouvir a palavra e na palavra falar alguma coisa que você possa aproveitar, muito que bem, aproveite. Lógico. Agora, desde que você faça essa coisa de aproveitar da melhor maneira possível, lógico, sem subestimar ninguém, sem ofender ninguém, sem maltratar ninguém, sem machucar ninguém, porque tudo depende da gente. Porque na verdade, a edificação igreja é uma escola, sabe? É uma escola onde você vai atrás do aprendizado, mas não significa que essa escola pode ensinar tudo na prática para você. Não, ela passa a teoria. É como qualquer outra escola, são só a teoria, porque a prática é você quem tem que fazer e viver. A prática é com a maneira, o jeito que você vive, ou que você vive. Então, vai tudo da gente, né? Então, eu sou a igreja. Você é a igreja, tá? Agora você fala, bom, já que eu sou a igreja, eu tenho a minha mente, eu tenho o meu coração, eu não preciso ir na edificação igreja. Olha, na verdade vai de cada um. Vai da necessidade de cada um. Eu não digo talvez que você não precise, porque de repente você indo para uma igreja, você pode ter muitas associações, como por exemplo, se você ficar só na sua casa, procurar só ir em festas, será que é legal? Não. Então você tem que de repente conviver em muitas situações. Por exemplo, se você estiver aqui na igreja, vai. Se você estiver aqui em uma festa, vai. Se você estiver aqui num culto religioso, vai. Se você estiver aqui numa reunião espírita, vai. Não tem problema nenhum. Tudo depende de cada um de nós. De cada um de nós. Não é porque, por exemplo, como já foi dito aqui, eu, Walter de Oliveira, eu vou na igreja uma vez por ano, já falamos aqui isso. Mas eu não vou na igreja pelo padre, pelo pastor, pelo papa, não, pela imagem, não. Eu vou por mim, por Deus, por Jesus, por Maria, por eles que eu vou. Lá eu faço a minha oração, faço o meu agradecimento, peço para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus inimigos, para os meus adversários, faço tudo isso, tá? Então, necessariamente eu faço isso. Agora, quando eu não estou indo na igreja que eu estou aqui, eu não deixo de fazer as minhas orações de manhã, eu não deixo de orar à tarde, à noite. Eu sento na cama, faço os meus agradecimentos, né? Peço para todos os seres viventes do planeta, menos para mim, porque sempre eu coloquei desta forma: eu estou nas mãos de Deus. Ele faz de mim o que Ele quiser. Eu não preciso pedir nada para Ele. Ele sabe de toda a minha vida, gente. Ele sabe dos meus atos secretos. Ele sabe o que eu faço a escondidas ou não. Ele sabe se eu erro, se eu não erro. Ele sabe dos meus pecados graves e os meus pecados não graves. Ele sabe de tudo. Agora, uma coisa que eu quero dizer a vocês, é o meu pensamento, vocês acreditem se quiserem, eu não acho que há necessidade de confessar os pecados da gente para um outro ser humano, para um padre, para um pastor, seja lá para quem for, porque do jeito que as coisas estão, agora eu lhe pergunto, vocês estão aí ouvindo e assistindo, vários pastores, padres, envolvidos em escândalos, líderes religiosos, tudo isso. Agora, você acha justo a gente correr o risco de confessar os nossos pecados a um ser passível de erro, passível de má conduta, passível
de pecados, você acha justo eu abrir o jogo e falar da minha vida para um outro ser como eu ou como você? Não é melhor você entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com Deus, falar para Deus do seu pecado, falar para Deus dos seus erros, dos seus acertos? Não é melhor assim? Você acha mesmo, gente, desculpem, mas você acha mesmo que Deus deu a autoridade para esses homens ditar as regras sobre os nossos pecados ou não? Eu acho que não, né, gente? Nem mesmo o Papa. Com toda a bondade do Papa, com toda a simplicidade do Papa. O Papa é um ser como você, como eu. Ele se alimenta, ele faz todas as necessidades possíveis, ele comete erros também, com certeza, gente. Eles têm, o Papa também tem a mesma necessidade que nós temos, não é? Agora, se nós formos seguir as riscas, porque na Bíblia ela cita muito o homem, ela não cita o ser humano. Se nós formos seguir as riscas e tendo o Papa como Papa, se analisar bem, veja o que eu estou falando, é para ignorar as mulheres, não é? Porque na Bíblia, muitas vezes, se você vê lá, a Bíblia só cita o homem. A única parte que a Bíblia cita a mulher é quando Deus escolhe Maria, não é? Para ser a mãe de Jesus. E algumas outras mulheres aí, né? Que cometeram algumas coisas assim que não condiz com a Bíblia, eles citam. Agora também tem um outro lado da história. Será que a Bíblia foi escrita realmente por aqueles que estiveram vivendo a época em que Deus escolheu Jesus para ser o filho de Maria? Não, gente. A Bíblia veio bem depois. A Bíblia veio bem depois. É a mesma coisa da história. Nós não temos aí a história da escravidão, da princesa Isabel, a história do Tiradentes, a história aí do Lampião, a história do Nostradamus, a história do Bezerra de Menezes. Nós temos muitas histórias. Então a Bíblia era mais ou menos baseada nas histórias. E de repente as histórias que a Bíblia ela é avaliada não é nem na história recente, é nas histórias lá atrás, há mais de 2, 3, 4 mil anos atrás. Eu vou mais longe ainda. Se você for falar em religião, a religião católica, ela surgiu, olha só, mais ou menos há 2.500 anos atrás. Na Bíblia fala que Jesus esteve no planeta há 2.000 anos atrás. Olha aí como tem coisa errada aí. Olha como tem coisa que não bate. Então a gente tem que ficar alerta. A gente tem que botar o sentido. A gente tem que começar a analisar certinho e colocar uma coisa na cabeça. Com certeza, nós somos a igreja. Você, meu amigo e minha amiga, tem que ter a mente e o coração abertos para que Deus possa habitar dentro de você. E como Deus vai estar habitando dentro de você? É com as suas boas ações. Eu sei que hoje em dia, falar em boas ações diante do caos em que nós estamos vivendo, diante de muitos prepotentes que nós temos no planeta, de muitos gananciosos, ambiciosos, malvados, é complicado, gente. É complicado. Eu acho que se realmente houver a salvação, serão poucos demais o que serão salvos. Porque a gente, faça um exame de consciência. Analisem. Deite-se na sua cama e reflitam. Comece a analisar o planeta. Primeiro, o planeta sendo conduzido pelos homens, pelos seres humanos.
Aí, acabando essa fase, analisa pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual, misterioso, você vai ver que nós ficaremos numa situação difícil. Então tudo é muito difícil. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de agir, eu tenho a minha maneira de ser. Eu respeito as religiões que praticam o bem, que vivam para Deus, respeito muito, gente. Respeito até as outras que usam Deus, até porque sei que o problema que elas estão vivendo é entre elas e Deus, né? E nós sabemos que todos nós seremos julgados pelos nossos atos e ações, não é verdade? Não quero ser mais santo que ninguém, não sou mais santo que ninguém, tenho os meus pecados, tá? Eu erro, peço perdão, tenho muitos pecados no arquivo, mas muito mesmo. Eu procuro, de repente, não cometer mais os mesmos erros, as mesmas falhas, mas olha, confesso que não é fácil. A gente comete, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. A nossa mente é falha, é confusa e, infelizmente, muitas vezes nós somos induzidos ao erro, induzidos às falhas, por algum motivo. Então nós erramos muito, gente. Nós erramos muito. Então é por isso que eu digo a você, respeito ao Papa. Eu sou fã do Papa. Sou fã de muitos pregadores, pastores, padres, lógico. Mas, gente, nós não podemos confiar de corpo e alma. Porque, olha, todos aqueles, prestem atenção, aqueles devotos, os fiéis, os religiosos, todos aqueles que confiaram, por exemplo, no homem chamado João de Deus, que confiaram no padre chamado Leandro e outros padres por aí, que confiaram nos pastores, aquele pastor Armando Fernando que foi preso por estupro. Imagina, como que não ficaram, e outros pastores por aí, os fiéis que a eles depositaram confiança, não é? Então tudo isso nós temos que ter cautela, que nós somos homens, seres humanos, os padres, os pastores, os missionários, os obreiros, os pregadores de uma maneira geral, os líderes espíritas, somos seres humanos, gente. Então, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e ações. Não é verdade? Então, como que você, meu amigo, como que eu, como que nós podemos chegar diante de um ser e abrir o jogo, falar de toda a nossa vida, de todos os nossos pecados, a um ser humano falho como nós? Pense nisso. Não é melhor, não é muito mais prático você chegar na tua casa, ir lá num cantinho, orar, rezar, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, e nesta mesma oração pedir aos seres humanos desculpas para os seus pecados, ainda sabendo que esses pecados ficarão no arquivo, ainda sabendo que você está ganhando uma chance de não cometer mais os mesmos erros e as mesmas falhas, embora corra o risco de cometer, mas é válido. É válido porque você está falando com Deus. Você está abrindo o teu coração para Deus. Sabe? Eu jamais me confessarei para um padre, para um homem, para um pastor, para quem quer que seja. Muito, mas nunca. Tá? E eu já disse na corrente, já disse no programa, na hora da minha morte, eu não quero nenhum padre, nenhum pastor benzendo ou rezando lá no meu corpo, porque Deus já sabe o que será de mim. Deus já está ciente. Se a minha morte foi por Deus, Ele já está ciente do meu julgamento, da minha sentença, e eu também terei que adaptar sobre os pagamentos que poderão vir sobre os meus atos e ações. Então estou muito à vontade nesse sentido. Deixo claro
respeito todas as religiões, tá? Se me convidarem para fazer uma visita, com o maior prazer, em qualquer uma delas, ainda que sejam aquelas que usam Deus, porque cada um sabe da sua consciência, cada um sabe da sua capacidade, cada um de nós sabemos das nossas condutas, tá? Então tirem as suas conclusões. Eu vou falar para vocês Jeremias 7. Religião falsa é inútil. Versículos de Jeremias 7 do livro de Jeremias da Bíblia. Religião falsa é inútil. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Este é o número 1. Número 2. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Número 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Número 4. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Presta atenção. 5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça. 6. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína. 7. Então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde que a antiguidade e para sempre. 8. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis, hein? 9. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecerem ou não conheceram. 10. E depois vir permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. 11. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Tá vendo, gente? Tirem as conclusões de tudo aquilo que eu acabei de dizer, né? 12. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz habitação e honra ao meu nome, e vejam o que eu lhes disse, por causa da impiedade de Israel, o meu povo. 13. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido. 14. Eu farei a este templo que leva o meu nome
no qual vocês confiam, lugar de adoração, que dei a vocês e aos antepassados, o mesmo que fiz a Siló. 15. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. 16. E você, Jeremias, não ore por estar por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. 17. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? 18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem os bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam oferta a outras deusas para provocarem a minha ira. 19. Mas não será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos, mas para a sua própria vergonha. Então, gente, nós vamos agora para o 20. Portanto, assim diz o Senhor soberano: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Vocês ouviram na palavra, no começo do programa, que eu disse que a Bíblia só cita homens? Está aí, ó. Então ela citou aqui homem de novo. Ela não cita o povo, a população. Ela só cita o homem. Então a gente tem que ficar meio atento nesse sentido. Número 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ó Deus de Israel, junte-se os seus holocaustos, pois outros sacrifícios, e comam a carne vocês mesmos. 22. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhe falei, para nem lhes ordenei quanto a holocausto e sacrifícios. Número 23. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. 24. Mas eles não me ouviram, sem me derem atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações. Maus andaram para trás e não para a frente. 25. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia. 26. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. 27. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. 28. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída
e desapareceu dos seus lábios. 29. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamente-se sobre os montes. Estareis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração. Então, gente, a gente vai agora, eu vou falar aqui agora para vocês, né, de tudo aquilo que eu falei. Vocês analisem a Bíblia, estudem a Bíblia, mas com certa cautela, tá? Com certa cautela, porque, eu repito, Deus está na mente e no coração de cada um de nós. Eu falei para você, né? Eu falei para você de Jeremias 7, né? Versículos de Jeremias 7 do livro de Jeremias da Bíblia. Religião falsa é inútil, do número 1 até o número 29. Passaremos agora para a bênção da água, a consagração. Já já eu volto com os ouvintes. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Então vamos dando sequência na corrente. Como nós não temos hoje a participação dos ouvintes através do telefone, nós vamos colocando os nomes na idade, né? Mas a gente está tentando aqui também ver através da internet, mas não está fácil.
A gente tem vários nomes, mas não está entrando aqui. A gente tem os bilhetes também, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Bom, realmente está meio complicado aqui. Não conseguimos. Mas eu vou colocar o nome que eu recebi os bilhetes, né? Na nossa corrente. Eu quero começar então colocando o nome do Egílio, o nome da Neuza Marques, da Larissa, do pequeno Arthur Marques, do Cláudio, da Maria Inês, do Henrique, do Marco, do João, do Beto, da Flávia, do Telmo, da Bibi, do Thales, da Mara, do Pedrinho, do Fabrício, da Jo e do Negão. Coloca o nome da Toninha Costureira, coloca o nome também da Dona Neuza, do seu Álvaro Orlandini, do Álvaro Orlandini Júnior, do Aldinho, do Luiz André, coloca o nome da Dona Marinês, do seu Roberto Rossini, o Tatu Bola, da Carmesita, do Alexandre e da Cid, do Robertinho, da Silvana e do Arthur, coloca o nome da Dona Doroti, do seu Arlindo, do Eduardo e da Márcia, da Angelina e da Maria, coloca o nome da Silvia, do Almir, do Maico, do Diego e da Sabrina, da esposa do Maico, coloca o nome da Dona Lucília, da Bida, da Arlete, da Neném, da Verônica, coloca o nome do Toninho Cardoso, da Guiomar. Gente, eu vou estar orando depois, caso for dar alguma coisa a gente comenta, tá? Coloca o nome também da Dona Lourdes Mendes, do seu Dito, da Michele, da Dona Teresa. Coloco o nome da Dona Helena, da Silvia, do Ronaldo, da Dona Antônia e do seu Honório, moradores da Fazenda Araras. Coloco o nome também, né, da Dona Maria Marques, do seu Zico, do Davi Marques, do Salomão, da esposa do Salomão, do Hiládio, da Ivone, da Renata, da Sandra, do Amarildo, todos os seus familiares, pedindo sempre a bênção de Deus, de Maria e de Jesus. Coloca o nome também da Roseli, né? O nome também da Marta Nunes, é isso. Coloca o nome também do Robertinho, né? Coloco o nome do Rafael de Gaspar e todos os seus familiares, da mamãe, todos os seus familiares. Coloco o nome também do Silvino, né? O nome da Dona Teresa, da Márcia, do Eusébio, né? Coloco o nome do Fontanete, né? Coloco o nome aqui também do Aguinaldo Guiral. Coloco o nome aqui da Cátia Vitorino, da Maricaia Botino, André Luiz Vitorino, Maria Cristina. Coloco o nome Turvalina, do Antônio Joaquim, né? Catarina, do Billy, do Luiz, da Silvia, da Renata, da Tabata, da Maria do Maxwell, né? Coloca o nome também do Morzete, do Mateus, da Marília, da Marcel, na corrente. Coloco o nome também de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, aonde quer que estejam, né?
pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de Maria, sempre a bênção de Jesus, para que Deus possa estar olhando vocês. Coloca o nome do Toninho Cardoso e da Guiomar também na nossa corrente, sempre pedindo a proteção de Deus, a proteção de Maria. Coloca o nome, gente, de todos os meus familiares, menos o meu, porque como sempre, eu estou nas mãos de Deus. Deixo Deus muito à vontade sobre a minha vida. Tá? Então a gente coloca todos esses nomes na corrente, pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de Maria, sempre a bênção de Jesus, a todos esses nomes, viu? Todas as famílias que estiverem nos ouvindo, a Dona Lucília, a Bida, a Lete, a Neném e a Verônica, todos, sempre pedindo a proteção e a bênção de Deus. Agora, nós vamos então para a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso. Depois a gente volta para a oração do programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Livrai-nos de todas as invejas, livrai-nos de todas as perturbações. Coloco também o nome da Claudete Batistella, pedindo sempre a bênção de Deus, e também do Carlos Bonini, tá? Daqui a pouco a gente vai estar comentando. Coloco o nome também do Ricardo Gomes, do Ricardo Gomes. Coloco o nome também do Veríssimo Gomes. Coloco o nome da Carmelita, também o nome aqui do Reginaldo, o nome também do Eric Felipe, o nome do Félix, o nome da Ana e de todos os seus familiares, viu? Pedindo sempre a bênção de Deus. Gente, nós vamos agora para a oração do programa, Para a oração do programa. Logo após a oração do programa, eu vou comentar aí sobre alguns nomes. Então vamos para a oração do programa. Senhor Deus, Maria e Jesus, que suas mãos foi ensanguentadas na cruz. Vem tocar em vossos filhos. Vem tocar em todas as pessoas que se encontram nas delegacias, nas clínicas de repouso, nos asilos, nos sanatórios, as pessoas enfermas no seu leito, no seu lar, as pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, aonde quer que estejam. Vem tocar nos meus amigos, nos meus colegas, nos meus inimigos, nos meus adversários. Vem tocar em todos os seres vivos do planeta. Vem tocar, Senhor Deus, em todas as religiões. Vem tocar em todos os nomes ditos no programa, naquela família que perdeu o ente querido, que Deus possa estar recebendo esse ente querido, confortando aqueles que ficaram entre nós. Vem, Senhor Deus, vem Maria, vem Jesus, vem tocar em todos os meus amigos, em todas as religiões, em todos os meus inimigos, em todos os colegas. Vem tocar neste objeto pessoal, nesta carteira profissional, nesta fotografia. Vem tocar nesta cópia de chave. Vem tocar neste copo com água, neste copo com óleo, e faça desta água e deste óleo remédios, para que as pessoas que desta água e deste óleo usarem possam ficar libertadas e liberadas de todos os males, de todas as invejas, de todas as perturbações e de todas as enfermidades. Faça sempre isto em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E ame como Jesus sempre nos amou. Eu quero comentar sobre o Aguinaldo Guiral. Aguinaldo, você tem um pouquinho de problema no lado, vamos dizer, espiritual, e também um pouquinho de problema na área neurologista. É bom você procurar um neuro para fazer alguns exames e tira aí alguns pensamentos negativos da cabeça, viu? Tira alguns pensamentos negativos da cabeça, tá? E com o tempo a gente vai orientando a você e vamos estar orando por você, tá bom? Pedindo sempre a bênção de Deus. Quero também falar para o seu Eufrásio, também, que continue o tratamento, viu? Não pare no tratamento, tá? Que Deus possa estar abençoando o senhor também. Seu Aparecido Paulino, coloquei em mente, tá? Devagarinho a coisa vai melhorar, viu, seu Aparecido? Coloca muita coisa na cabeça também não. Nós estamos orando pelo Senhor e por todos os seus familiares. Também, pessoal de Limeira, viu? De Limeira, tem alguma cautela, viu? A coisa vai melhorar devagarinho, não vai ser fácil, mas vai melhorar, viu? Tenha mais calma, tá? Pense mais positivo, que tudo vai dar certo, tá bom? A gente vai estar orando por todos vocês, por todos aqueles que precisam e que necessitam, tá bom? Termino aqui a corrente, pedindo a todos as bênçãos de Deus, as bênçãos de Maria, as bênçãos de Jesus. Que nosso Senhor Deus, que Maria e Jesus sejam sempre louvados por todos nós. Amém, amém e amém.